Isso, botamos para iniciar. Então, gente, boa noite. Esse semestre vão estar comigo 2 dias, na segunda e na quarta. A aula de segunda é de Fisiologia do Exercício, uma matéria muito importante, muito, muito mesmo, para vocês que vão trabalhar, né? Ela está ligada a tudo, né? Está ligado ao movimento, está ligado ao treinamento, está ligado à bioquímica, tá ligado à biomecânica, está ligado à cinesiologia, né? É assim, quem já inseriu em fisiologia do esforço, quem já leu alguma coisa, fez algum curso, sabe que a coisa é toda interligada em termos de atividade física. É uma matéria pesada, né? Que pesada em todos os sentidos, né? Bastante conteúdo. Se você perder o fio da meada, você não consegue mais acompanhar, né? Quem está já nesse universo sabe como é que é a fisiologia do esforço. A gente vai dar aqui iniciação. Ninguém aqui vai qualificar ninguém em bioquímica, ninguém vai qualificar ninguém aqui em movimento, em treinamento, mas a gente vai ter que entrar nessas áreas todinhas, né? Tanto de bioquímica quanto de impulso, né? Parte neurológica, parte até questão até alimentar, porque a gente sabe que são combustíveis que nos movem. Então a gente vai ter que entrar nessa parte. Então tem um pouquinho de cada coisa, né? É iniciação e quem vai realmente trabalhar com uma atividade física, procurem se aprimorar nessa área, que é essa área que vai dar base para todos os treinamentos, né? Não tem empirismo, não tem aquela coisa de fazer porque eu vi fulano fazendo, fazer porque o blogzinho tal, o Instagram tal, né? Aí a gente vai ver que aqui, né, a gente vai dar tudo embasado em cima de artigos e em cima de fisiologistas. Muitas das coisas que a gente vê hoje no nosso dia a dia, nas informações que nos chegam, muita coisa não tem base científica, né? Eu posso dar N, né, exemplos para vocês, né? Quem está mais internado em fisiologia, se aprofundar, vocês vão ver que tem muita coisa que se fala hoje aí, né? Nesses cursinhos online, nesses Instagrams, que a gente não sabe nem de quem, né? Não se justifica, né? A gente vai ver isso quando trabalhar com vias energéticas. A gente tem 3 vias energéticas que são as primordiais para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter o esforço. Deixa eu só chamar a atenção a vocês de uma coisa. Essa aula de fisiologia, para ela ficar rica, eu vou precisar da participação de vocês. Eu não pode ser aquela aula que eu seja depositário fiel das informações na cabeça de vocês. Eu preciso que vocês me perguntem, né, questionem, coloquem alguma coisa de experiência para a gente poder debater, porque essa aula de fisiologia ela vai crescer nesse contato nosso do dia a dia, nessas dúvidas. Se ficar todo mundo quietinho, eu aqui falando para uma tela, fica bem ruim, tá? Então vamos lá, gente, vamos tentar ajudar vocês e ajudar os colegas também, que eu sei que tem muita gente aí que nem nunca ouviu falar de fisiologia do exercício, e nem do que eu vou falar aqui, né? Não fazia nem ideia que a educação física tinha isso. Então, voltando, a gente sabe até das vias energéticas, então a gente hoje está muito em moda ver assim, as pessoas fazendo treinamento, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, várias zonas de treinamento, como se cada zona fosse responsável por um tipo de queima, né? De um tipo de nutriente, de um tipo de substância. Então a coisa não funciona bem assim, né? Eu cheguei a ver aqui algumas citações, nem chega a ser artigo, né? Porque não botaram base científica de nada, dizendo a zona tal queima mais isso, zona tal queima mais aquilo. Então são coisas que são discutíveis, né? Que para a gente poder trabalhar com elas, né, com responsabilidade, tem que aparecer fundamentação, né? Então a gente vai começar a arranhar todo esse tipo de coisa, né? Essas fontes energéticas, as contrações musculares, né? Os tipos de músculo, função, né? Como que acontece a contração muscular, como que acontece a hipertrofia, claro, nada
muito profundo, que não dá. Se for aprofundar, a gente vai ter que ficar aí 2 anos fazendo uma especialização em fisiologia. Não é, mas vocês vão começar a ter uma noção de como é que as coisas funcionam. Ah, por que, que o exercício tal, com aquela carga, me leva a hipertrofiar? Né? E que tipo de hipertrofia? Né? Por que, que o trabalho tal melhora o meu VO2? Ah, porque o trabalho tal, até que ponto eu posso trabalhar em cima do meu VO2 máximo? Ah, até que ponto é o meu limiar aeróbio? Ah, até que ponto é o meu limiar anaeróbio? Né? Quais as consequências de um trabalho contínuo? Quais as consequências de um trabalho intervalado? Né? Isso tudo a gente fala em fisiologia do exercício. Né? Eu sei que tem muita gente que pode contribuir aí. Né? Tem gente que já está no mercado, então a gente pode discutir isso. Né? Então tenham muito cuidado em fisiologia do exercício. Não apanhem tudo que vocês estão vendo por aí. Toda vez que houver alguma coisa, confrontem com o artigo, procure a fundamentação desse treinamento, porque hoje a gente vê treinamento de tudo quanto é tipo, né? Então, muitas das vezes, ele não se sustenta, né? Igual aquilo que a gente falou no nosso trabalho de metodologia dos esportes individuais. Às vezes eu faço um planejamento, adoto uma metodologia, quando eu vou ver o meu trabalho, eu estou trabalhando totalmente fora daquela metodologia que eu me dispus a trabalhar, que eu citei lá. Né? A teoria foi uma coisa, quando eu parti para a prática foi outra totalmente diferente. Né? E essa matéria, esse conteúdo de fisiologia é que vai dar embasamento para nós podermos trabalhar. Porque como que a gente trabalha? Como que a gente trabalha? Vocês tiveram cineantropometria, né? Que é lá cinesiologia e avaliação física. A gente trabalha em cima de quê? Né? Toda vez que chega um cliente ou uma turma de escola, a gente precisa montar o quê para trabalhar? Estou esperando aí alguém me responder. O que a gente precisa para trabalhar? Né? Para montar o meu trabalho. Eu trabalho em cima de quê? Eu tenho que montar o quê? Para atender os meus alunos. Para atender ou o meu aluno, ou o meu atleta. Né? Eu preciso montar o quê? Protocolo. Exatamente, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. Eu não posso ficar falando para a tela, não, hein? Falei para vocês aí. Um protocolo, cara. Um protocolo. Agora, como que eu monto um protocolo se eu não sei como o corpo funciona? Como é a fisiologia desse corpo? Que protocolo que eu vou montar? Professor, estou entregando você aqui uma turma de escola, mas aqui 90% da turma é obesa. 90%, 30% tem problema de coluna. Professor, cheguei hoje aqui no clube, tem esse aluno aqui, eu estou com esse atleta aqui, eu preciso trabalhar. O limiar aeróbio dele está em tanto por cento, eu preciso melhorar esse limiar. Como é que eu trabalho para melhorar esse limiar aeróbio dele? Como? Em cima de protocolo. Se eu quero emagrecer alguém, em cima de protocolo. Se eu quero fortalecer alguém, em cima de protocolo. Isso eu vou estar... Aonde que eu vou achar isso? Eu vou achar em fisiologia. Ela vai me dar os parâmetros. Ela vai me dar as diretrizes, as predições, né? Porque como a gente trabalha numa área que nem sempre a gente tem equipamentos caros para poder avaliar nosso aluno, às vezes a gente não tem nenhum compasso de dobra cutânea para avaliar o aluno. A gente tem que fazer o quê? Predição. O que é predição? Vou tentar fazer um IMC, vou tentar fazer um perímetro, alguma coisa, um diâmetro. Não é? Isso é predição. Eu sei que tem alguns profissionais de hoje em dia, alguns fisiologistas, que jogam confete. Falam assim, predição, não gosto de trabalhar com predição. Negócio de frequência cardíaca comigo. 220 menos não sei o quê. Tudo bem. Não gosto de fazer predição. Então como é que a gente vai fazer com esse aluno? Vai usar o que? Um analisador de gases? Para analisar a VO2 do cara, para ver o condicionamento físico. Quanto é um analisador de gases? Eu nem sei quanto que é, mas garanto a vocês que está na casa de 100 mil, 200 mil para lá. Aí eu não vou predizer com frequência cardíaca.
Se é o que está lá já há anos a gente trabalhando. Não que o que está há anos a gente não pode se quebrar, porque fisiologia do exercício, eu estou falando para você uma coisa que hoje, amanhã a gente vai quebrar. Se você pegar, estudar fisiologia em termos de bioquímica, para o lado da bioquímica, você vai ver lá um quebra-pau de ácido lático e lactato. Tem profissional que fala que ácido lático e lactato é a mesma coisa. Tem profissional que desassocia ácido lático de lactato, não é? Inclusive, eu estava até falando com o Breno semana passada sobre isso. Né? Então, é uma área que a ciência é quase que pura. Então, você dizer que não pode usar um teste de predição é difícil. Tem gente que diz, predição de frequência cardíaca. Tem várias predições de frequência cardíaca. A gente pega a que tem mais embasamento. Né? Vocês vão ver aqui. A gente tem essa de Carbonem, que é 220 menos a idade, que é uma bem antiga, e se a gente for buscar na literatura, a gente não sabe de onde veio ela, realmente. Não sabe. Né? Então, o que a gente faz? Então a gente põe a de Tanaka. Tanaka foi um fisiologista, já está mais embasado, mas é uma predição. Né? Não é aquela coisa fidedigna. Né? Hoje a gente tem os frequencímetros. Aí sabe o que acontece? Vou te dizer o que acontece com o frequencímetro. Às vezes, todos os testes que a gente tem, né, de predição, eles não estão associados ao frequencímetro. Quer dizer, se você usar o frequencímetro, pode dar erro. Ele já foi, a fórmula dele foi composta para a gente fazer aquela apalpando. Porque se usar o frequencímetro, pode dar um erro. Né? Porque é um pouco mais fidedigno. Então, a própria predição, a própria fórmula, ela tenta contornar um pouquinho esse erro quando a gente faz na palpatória. Você está entendendo? Então, é um lance, é uma matéria, para quem gosta de educação física, apaixonante. Né? Porque tem todas essas discordâncias, tem todas essas discussões. E para quem não está acostumado, o que faz a gente crescer, o que faz a gente assimilar, aprender, geralmente são as discussões. Geralmente são, né? Agora, não é pegar uma loucura que o cara bota lá e querer aplicar, sem fundamentação. Isso o blogueirinho faz. Mas vocês não são blogueirinho. Estão entendendo, gente? Aonde eu estou querendo chegar com vocês com fisiologia? Essa matéria aqui é importantíssima. A minoria, né, hoje eu estava conversando lá sobre isso, a minoria vai assimilar ela e vai usar para trabalhar e vai ter sucesso e vai se dar bem. A grande maioria que quiser colar, que quiser passar informação de zap um para o outro e levar, vai tirar 9, vai tirar 10, como tem tirado aí. Né? Mas, né, sendo levado por alguém. Com certeza, não vai conseguir desenvolver trabalho nenhum. Né? Porque eu tenho certeza que vai aluno, quando eu terminar aqui, faz para mim a equaçãozinha de Tanaka para mim e bota para mim dentro da frequência de trabalho. Tá? Não é só fazer equação, bota dentro da frequência de trabalho. Eu quero uma frequência de trabalho para trabalho contínuo, trabalhando no limiar aeróbio do cara. O quê? Limiar o quê? O quê? Equação o quê? Você está entendendo, cara? A diferenciação do mercado de trabalho está nessa, de quem quer aprender e quem não quer. Ainda mais numa matéria tão pertinente, cara. Tão pertinente. Então, não adianta. Vocês podem até levar o caboclo nas costas aí, não vai se indispor. Eu fiz isso a vida inteira. Né? Os colegas que estudaram, muitos fizeram. Agora, quando bater no mercado, acabou. A gente fala isso direto, principalmente com fisiologia do esforço. Quer dizer, a minha fisiologia do esforço hoje é fisiologia do exercício. Estou mentindo? Quem está no mercado de trabalho, eu estou mentindo? Ou vocês precisam o tempo todo de saber qual protocolo usar para poder fazer a intervenção lá do trabalho? Me responde aí. Se eu estiver mentindo, me responde aí, gente. É mentira? Ou vocês precisam? Precisamos. Com certeza precisamos. Com certeza, cara. Então, gente, procurem entender, procurem estudar. Se for procurar um colega, procure um colega para ajudar vocês a entenderem esse conteúdo. Né? Que a gente vai falar aqui de vários princípios. Sei que alguns de vocês já sabem desse princípio. Ótimo. Fundamentem mais ainda esses princípios que vocês já sabem. Mas são verdades da fisiologia. Não dá para voar e não dá para ficar sem ela. Não dá.
Tá? Eu estou dando esse discurso todo porque eu estou botando um peso nessa matéria. E não vou falar mais sobre isso. Cada um aí assuma a sua responsabilidade perante essa matéria. Que aí vocês vão olhar aquele aluno lá na esteira, aquele aluno lá na quadra, de outra maneira, né? De maneira totalmente diferente, sabendo que tudo aquilo que vocês estão ali prescrevendo, tudo aquilo que vocês estão passando, está tendo uma reação dentro do corpo dele, né? Bom, se nós já aprendemos cinesiologia, se nós aprendemos a avaliar, então a gente tem que colocar em prática o quê? Protocolos. E da onde vêm esses protocolos? Né? Do nada? Né? Não. Vêm todos embasados em fisiologistas, em profissionais. Né? Eu aqui não estou inventando nada. Né? Não sou do ramo de ciência, né? Não trabalho fazendo experimento, não trabalho com laboratório, então eu só estou aqui multiplicando. Né? Por isso que eu estou dando esse peso. Aí eu estava preocupado com quantos alunos a gente está, né, aqui na sala, justamente por isso, por perder a primeira aula. Né? Agora a gente já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 12, 13, 14 alunos. Quer dizer, né, ainda estamos perdendo para 6 aí. Mas é o que acontece. Então, passem para eles essa responsabilidade dessa aula, que a gente vai precisar muito dela. Muito. Porque muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia aí, né, sem ainda estar formado, está todo dentro da fisiologia. E às vezes a gente está até trabalhando um pouquinho errado. Né? Às vezes a gente nem está conseguindo chegar ao nosso objetivo por conta dessa questão, né? De repente não estar com as bases fisiológicas do exercício, né, totalmente assimiladas para poder trabalhar. Tranquilo? Vou tentar abrir aqui um espaçozinho. Vou ver se... Para um pouquinho. Abrir para compartilhar. Parará. Deixa eu ver onde parou aqui, né? Me dá um toque aí, ver se está passando, gente. Não? Não, tá parado no primeiro. Tá no primeiro slide. Primeiro slide. Primeiro slide, né? Eita, caralho. Que isso? Destruiu tudo aí, meu filho? Destruiu tudo aí, Breno. Tá doido, Breno. Bom, agora acho que vai passar. Vê aí. Sim. Como é que tá aí, galera? Agora tá passando. Bom, deixa eu tirar esse quadradinho daqui que tá me enchendo o saco. Vai lá para cima, meu filho. Beleza. Tá aí, ó. A hora que vocês quiserem interromper, interrompam, tá, gente? Eu não tô com o chat aberto aqui para não atrapalhar, vocês falam que vai ser legal. Vou só dar uma arranhada hoje, né? Para a gente ter ideia dessa importância que eu tô falando. Tá aí, ó, esse primeiro quadro que eu coloquei aí, meus amigos. Aí, ó, a importância da fisiologia. Antes que pensar em como montar o treinamento ideal para o seu aluno, isso é fisiologia do exercício. Ou buscar as diferenças entre realizar diferentes tipos de treinamento aeróbio, precisamos entender a fundo como o corpo funciona. Não é possível periodizar. O que é periodizar? Eu falo direto em periodizar. O que é periodizar? Um treinamento. Ô, Pablo, o que é periodizar? Tá com o microfone aí? Pablo, tá aí? Maurício, seria organizar? Isso, periodizar. Né? Colocar aquilo dentro de um período. Né? Planejar aquele tempo de treinamento. Visando o quê? O que a gente sempre visa, gente? O que a gente sempre visa quando monta um trabalho? Para nós montarmos, a gente precisa de quê? Nosso aluno. Não, o que a gente precisa? A gente precisa do objetivo, né? Se não entendermos as rotas, o quê? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala em trabalho aeróbio, trabalho anaeróbio, né?
primeira coisa que a gente tem que entender são rotas metabólicas. Né? O que são as rotas metabólicas? Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, só tem o coordenador aí? Só Jaiminho que está aí? O metabolismo do atleta? Vou dar um tempo, ver se o resto do pessoal consegue responder aí, Jaiminho. Ó, se não entendemos as rotas metabólicas. Por que a gente tem que entender as rotas metabólicas? O que seriam essas rotas metabólicas? No caso, qual fonte de energia que o atleta vai usar? Exatamente, cara. A gente tem que ter primeiro o objetivo e tem que entender primeiro qual rota metabólica. A gente tem que saber como que a gente vai adquirir combustível para aquele objetivo, para aquele trabalho. Né? A gente tem que entender isso. Se eu faço um trabalho de intensidade, né? Não é que não vai entrar as outras substâncias, mas eu vou utilizar mais uma rota do que outra. A gente passa por outras rotas, mas vai utilizar mais uma. Se eu vou fazer um trabalho de alta intensidade, uma rota. Se eu vou fazer um trabalho com intensidade um pouco mais baixa, mas no meu limiar aeróbio, é uma outra rota. Agora, se eu for fazer um trabalho contínuo, moderado, também é outra rota. Vai passar pelas outras, mas essa rota, para esse tipo de trabalho, é que vai me dar equilíbrio para que ele seja feito. Deu para entender? Por isso que às vezes a gente fica assim, Z1, Z2, Z3, Z4. Z4 eu vou trabalhar só isso, só essa rota. Não, você passa por todas as rotas. Só que em determinados limiares, né, uma rota ela se sobressai mais. Um tipo de substância vai me dar mais condição de eu manter aquele trabalho. Vocês estão entendendo? Dentro da atividade física, a gente tem dois tipos de trabalho, né? Colocando tudo dentro da fisiologia do esforço. Quais os dois tipos de trabalhos que a gente tem? Eu estou falando de trabalho, tá? Não estou falando de trabalho de potência, trabalho de força. Aeróbico e anaeróbico. Exatamente. Quando eu entro no trabalho aeróbio, eu chamo esse trabalho de quê? Trabalho contínuo, não é isso? Né? Que a gente quase faz todo dia, dentro do nosso limiar aeróbio. E se eu vou para o anaeróbio, eu tenho o quê? Um trabalho o quê? Intervalado, justamente por conta dessas rotas. Quando eu entro num trabalho anaeróbio, gente, sem a presença do oxigênio, são trabalhos de curtíssima duração, não é? De curtíssima. Então, ele tem que ser intervalado. Por quê? Eu não vou conseguir manter aquele trabalho por muito tempo. Então, ele tem que ser interrompido. Eu tenho que me recuperar para fazer de novo. Isso é um trabalho intervalado. Agora, o trabalho contínuo, não. Eu estou dentro do meu limiar anaeróbio. O que é o limiar aeróbio meu? O que é volume máximo de oxigênio? Eu estou dentro do meu volume máximo de oxigênio. Se eu começar a mexer muito com o meu volume máximo de oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou entrar numa zona de quê? A via anaeróbica. O meu limiar aeróbio é tudo aquilo que eu consigo captar de oxigênio para eu manter aquele exercício, mas vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais mantê-lo. De quantos por cento, mais ou menos, de frequência cardíaca, né? Vocês que já estão lendo mais um pouquinho, é esse meu limiar aeróbio, de nós, seres humanos. Quantos por cento? De frequência, gira em torno de quanto o limiar, o VO2 máximo de oxigênio. O máximo que eu posso captar de oxigênio, com que frequência mais ou menos eu consigo chegar nela? Quanto? 80%. Exatamente, por aí. Mas é assim, isso é o começo da história. Quando a gente trabalha em VO2 máximo, é que a gente quer o quê? Melhorar esse limiar aeróbio nosso. Então, o que acontece? A gente tem que começar a trabalhar lá nessa zona de desconforto, né? Não é abaixo de 80 que eu vou melhorar o meu... Eu vou ali abaixo de 80, tudo bem. Vou ficar saudável, vou oxigenar, vou captar, vou ter um certo grau de resistência. Mas se eu quero ampliar o meu VO2 máximo... O que é VO2 máximo, gente? Que eu estou falando aqui. Alguns de vocês já sabem. O que é VO2 máximo?
É o volume máximo de quê? De oxigênio que eu consigo captar para aquele esforço. Então, geralmente, o corpo de agente já começa a dar sinal de declínio a 80% da frequência cardíaca nossa. Quando eu passo de 80%, eu já começo a ter um declínio. É claro que se pegar atleta, vocês vão chegar a frequências mais tolerantes. Por isso que se trabalha em cima do limiar aeróbico. Hoje a gente sabe, hoje não, já há bastante tempo, tem testes de predição de limiar aeróbio. Aí eu volto lá no início da nossa aula, né? Que falava assim, tem profissionais, tem fisiologistas que não gostam de predição de frequência cardíaca. Ah, mas por que não gosta da predição de frequência cardíaca? Ah, porque tem interferência da temperatura, tem interferência do seu emocional, né? Tem interferência, várias interferências fisiológicas, né? Então aquilo tudo altera a frequência e não dá uma predição muito fidedigna. Mas eu falo com vocês, se eu for fazer um teste de VO2 máximo, eu vou depender de quê? Geralmente os testes, vou mostrar até alguns para vocês depois, mais para frente, a gente depende do desempenho do cara para fazer. Ou eu vou botar ele para subir e descer um banco, que é o teste de banco de VO2 máximo, ou eu vou botar o teste do Tenente Coronel Cooper lá, né? Aquele americano que na década de 80 começou lá com trabalho aeróbio, teve muito sucesso, de correr, né? Ou vou botar um teste de caminhar. Então, todos esses testes que dependem de condicionamento físico também não vão ter variáveis, não vão ter interferência de temperatura, né? De estado emocional, também vão ter. Então, são coisas discutíveis. E o legal da fisiologia é que a gente pode discutir isso, né? E a gente pode abraçar, né, alguns conceitos, alguns testes, algumas predições que são também, se não são exatas, porque tem interferência mesmo, mas pode nos dar parâmetro, né? Eu sempre trabalhei com predição de frequência cardíaca, né? Ah, não é muito fidedigno, mas pelo menos me dá um certo nível de segurança, né? A gente sabe assim, vou dar fazer outra pergunta para vocês. Qual gasta mais caloria? O trabalho contínuo ou o trabalho intervalado que é feito em intensidades mais altas? Responde aí, gente. Trabalho mais intenso? Trabalho mais intenso. Ele gasta mais caloria. Mas qualquer pessoa pode fazer esse trabalho intenso? Não. Claro que não. Claro que não. Para ele fazer esse trabalho intenso, para eu entrar com um trabalho de intervalado, para trabalhar limiar anaeróbio com ele, né, para dar a ele mais tolerância à parte anaeróbia do trabalho, a parte de mais intensidade, o que acontece? Eu preciso dar uma base a ele. Então, não é simplesmente assim, né, cara? Vou botar... Então, tem interferência. Tem testes, por exemplo, o teste de Cooper para VO2 é complicado. Você vai botar o cara para correr 12 minutos, cara. E em 12 minutos ele tem que fazer a maior distância possível. Certo? Então, eu posso pegar um sedentário e fazer isso? De jeito nenhum. Complicado. Né? Posso pegar um atleta? Posso, mas se aquele atleta não estiver bem também aquele dia, não vai ter uma interferência? Então, são coisas dentro da fisiologia que a gente, né? Todos esses testes a gente faz. São coisas que dão embasamento. Agora, quando a gente chega, eu vejo, às vezes, pessoas falando, não vou usar esse, não gosto disso. Tudo bem, você pode não gostar, mas não é que vocês têm que abandonar, gente. São coisas que vocês têm que levar em consideração. Então, gente, se tiver alguma coisa complicada, você vê que a coisa tem muita denominação. Vocês param, me perguntam, o mais simples que for. Não tem essa coisa, o que é VO2 que você está falando, Maurício? A gente vai falar de VO2 lá para frente. Só que às vezes eu cito no início do trabalho, para 10, me perguntem o que é. Não fica assim, que o cara está falando uma coisa. Não entendeu, pergunta. Né? Aqui a gente vai começar a arranhar. Por isso que eu falei com vocês da fisiologia. E são esses termos, cara. Não tem como eu fugir. Né? E vocês têm que se habituar a isso. Bom, então, quando a gente fala aqui, não é possível periodizar um treinamento visando um objetivo se não entendermos as rotas metabólicas. Então, primeiro a gente tem que entender como a coisa funciona dentro do corpo da gente para eu prescrever um trabalho.
Mas antes de prescrever, de entender as rotas, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que voltar lá na avaliação e entender o cara que eu vou ter na mão. Quem que eu estou na mão? Qual turma eu tenho na mão? Essa turma de escola que eu estou pegando já fez atividade física? Já teve atividade física pregressa? Como é que ela é? Né? Ainda mais quando a gente fala em turma, né? Que é um universo aí, né? Bem variável, com cada um com seu problema. Então, é isso que a gente tem que entender. Qual efeito aquele trabalho que eu vou usar lá na quadra, ou lá na academia, ou lá na piscina, ou lá no campo, vai trazer para o meu aluno. E se realmente está na hora certa, porque lembra quando a gente fala de coordenação motora, se está na hora certa de fazer aquele trabalho, se ele tem maturação motora, a mesma coisa acontece na fisiologia, cara, do exercício. Será que ele tem condicionamento físico para fazer? Volta o exemplo do exercício que gasta mais caloria. Né? A gente sabe que os de alta intensidade, se a gente fizer uma comparação, uma caminhada de 1 hora para uma corrida, né? O que você gasta em 1 hora caminhando, pelos cálculos que a gente tem e vê dos artigos aí, você gastaria correndo em 20 minutos. Dependendo até da velocidade, 15 minutos você gastaria aquelas calorias que gasta em 1 hora caminhando. Mas será que todos podem correr? Me respondo aí. Hã? Não. Então, a gente tem que usar a fisiologia, o nosso trabalho, e entender as rotas metabólicas, entender o funcionamento do corpo, a contração, a maturação da fibra muscular, que às vezes ela acontece em termos de ganho de condicionamento físico, muito antes de quê? Às vezes a fibra muscular. Ela ganha muito antes condicionamento, ela tem muito mais resistência, antes de quê? A gente não tem só os grupamentos musculares no corpo, só as fibras musculares. O que a gente tem? As articulações. Articulações, elas são formadas por quê? Tecido mole. Tendões, ligamentos. Então, a questão da resposta de estímulo para a parte muscular é mais rápida. Agora, para tendão e articulação, veias, artérias, é um pouco mais lento. Então, a gente tem que entender isso. Ah, professor, quero emagrecer. Né? Então, eu sei que entendendo as rotas metabólicas, o trabalho de intensidade queima pra caramba. Né? Queima pra caramba. Mas para aí, por enquanto, você não pode fazer esse tipo de trabalho. Porque vai colocar em vulnerabilidade a sua parte cardiovascular, outra também as articulações, né? E acaba desanimando. Então tem que começar o quê? Vamos começar num trabalho contínuo que também vai queimar caloria, vai te ajudar, vai te dar uma base. A gente sai depois do contínuo e começa a trabalhar com protocolos de alta intensidade. Agora, alta intensidade eu posso trabalhar todo dia? Não posso, cara, não posso. Justamente por essas questões. É um exercício que a gente trabalha com a frequência cardíaca muito alta, é um exercício que exige muito da questão anaeróbia, né? Exige muito das fibras musculares, de tendão e articulação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa noção para poder fazer a prescrição. Né? E a fisiologia vai dar essa noção. Né? Gente, quando eu estou falando de fisiologia aqui, agora não é aquela fisiologia que vocês tiveram lá, não. É a fisiologia do exercício. Né? Entenderam? A gente está dando para entender essa introduçãozinha? É uma aula pesada. Estou aqui na primeira ainda. Mas eu quero passar o que eu tiver de conteúdo, e é aquela coisa, eu não estou de braço cruzado. Eu estou em São Fidélis, mas eu estou no mundo. Eu estou buscando, eu estou estudando, eu estou lendo, é o tempo todo. Estou trocando informação com um colega, com um professor. A história é essa, cara. É a história que eu falo para vocês todo dia. Educação física é movimento. Não é só movimento mecânico. Não é só movimento mecânico. É movimento de ciência, cara. Então tem que ler, tem que se atualizar. Né? Como a questão do que eu estava falando aqui do ácido lático e do lactato. Do lactato. Né? Então, a gente vai ver essas questões. Então, a gente tem que estar sempre lendo. Agora, procure informação, procure artigo, procure trabalhos publicados. Não vai em blogzinho, não. Olhou lá, não tem embaixo quem é, ou tem, busca quem é. Né? Porque às vezes o cara bota ali aquele nome ali de fantasia e nem é aquilo.
Certo, gente? Então, antes de pensar qualquer treinamento, a gente tem que entender isso tudo, todas essas rotas, né? Bom, aí o que eu estava falando para vocês. Ó, não temos como pensar em força muscular se não conhecermos as estruturas e como ocorrem as diferentes adaptações nos músculos, né? Tudo é questão de quebra de quê? De homeostase, a gente sabe disso. A gente trabalha com quebra de homeostase. Então, a gente tem que entender essas adaptações. Um dos primeiros princípios que rege o nosso corpo e é essencial para o entendimento do seu funcionamento é a lei de quê, gente? É mentira? É a lei o quê? Do menor esforço. Ou seja, nosso corpo busca sempre realizar alguma tarefa de forma mais o quê? Econômica possível. A gente sempre vai buscar isso. Só que até quando eu faço meu protocolo de treinamento, ele vai chegar uma hora que ele vai realizar essa tarefa com economia, né? Porque por várias nuances, né? A primeira dela é por coordenação motora. Eu vou melhorar a coordenação daquele movimento. Então, se eu melhoro a coordenação daquele movimento, eu gasto o quê? Menos energia para fazer. E se eu gasto menos energia, eu estou contraindo menos. Aí eu volto àquela historinha boba. Por que o cara chega lá na frente do outro numa corrida? Por que ele chega em primeiro? Chega mais inteiro. Ele chega mais inteiro, não é? Então, da mesma forma que quando a gente monta nossos protocolos, a gente quer quebrar a homeostase, o corpo vai procurando sempre fazer o quê? Vai sempre buscar a homeostase. Não é? Lembra que eu falei lá do limiar aeróbio? Até que ponto? Até 80%. Ah, tem pessoas que não chegam nem a 80%, cara. O limiar dela de condicionamento, ela vai estar o quê? Vai estar em torno aí de 70, 70 e pouco. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar nessa zona de desconforto dele. Não é trabalhando abaixo de 70 que eu vou fazer ele subir 70, acima de 70. É verdade ou mentira? Verdade. Eu posso até passar um pouquinho, porque eu estou trabalhando ali dentro. Mas se eu insistir naquele trabalho contínuo abaixo de 70, então eu tenho que buscar uma zona de desconforto. Eu tenho que achar o limiar aeróbio dele e dali para cima eu começar a trabalhar. Né? Só que para trabalhar ali eu preciso de mais intensidade. Para ter mais intensidade, o corpo dele tem que estar preparado para isso. Corpo que eu digo é tudo, né, gente? Não estou falando só músculo, tendão, ligamento. A parte cardiovascular, principalmente. Principalmente. Então, a lei do menor esforço é a lei. Quem já não viu um videozinho que tem de Drauzio Varela ali? Que o ser humano ele foi criado para quê? Né? Ele quer dormir, comer e dormir. Né? Comer e dormir. Então, o corpo da gente foi levado a determinadas necessidades físicas para quê? Para buscar alimento, para fazer sexo. Bicho. Então, a gente busca essas coisas. Né? Mas, se quer trabalhar para esse tipo, que a gente evoluiu para isso, né? Ou involuiu, que hoje a gente sabe que o dia a dia da maior parte das pessoas é de não andar, não dá nem 10 passos a pé, né? Para atravessar a rua, quer subir até numa moto para atravessar. Então, isso tudo traz prejuízo. Então, a gente tem que pensar, né? Em sempre, se quer ter algum tipo de ganho, seja ele qual for, né? Até para emagrecimento, né? Até para emagrecimento. Por quê? Até a dieta, o corpo acaba se adaptando. Vocês sabem disso, né? Acaba se adaptando às restrições. Então, é aquele ponto que o aluno chega e fala, não estou mais emagrecendo, professor, e aí? Né? A gente mexe. A gente mexe lá no volume, mexe na intensidade, que é outra coisa que a gente vai entrar. Vai trabalhar com fisiologia? De que maneira a gente pode fazer essa coisa do trabalho contínuo e do trabalho intervalado? Tem que estar ligado pelo qual parâmetro que a gente tem disso. Né? A gente chama de interdependência. Né? O que rege isso aí? Volume e intensidade. Volume e intensidade. Né? Se eu tiver um volume alto,
o trabalho, né, trabalho com frequências mais altas, com limiar anaeróbio, ele não tem como ser mantido, mesmo por conta da via energética. Né? Eu uso uma via energética que é a ATP-CP, que é principal para trabalho de alta intensidade. Então, quando eu trabalho com ele vai me dar, né, uma resposta muscular para alguns segundos. Se eu estiver trabalhando com essa via metabólica, realmente, tem muita gente que fala que está trabalhando em alta intensidade, mas está lá 10, 15 minutos trabalhando em alta intensidade. Gente, isso não é alta intensidade, não. Isso é trabalho contínuo. A via energética que me dá combustível para isso, não dá tempo para isso tudo, não. Você está entendendo? Então, às vezes, muita gente acha que está trabalhando uma coisa, mas não está. Entendeu, gente? Qual é a situação? Então, é isso. Né? Então, a gente procura, então, volume e intensidade. Agora, se eu trabalhar com intensidade alta, eu não posso ter o volume. Quando eu falo em volume aí, povão, vamos lá, voltar lá de novo, tá, gente? Tem que voltar. Dá um exemplo aí de volume. Não vamos levar para a sala de academia, nem para clube, não. Quando eu falo de corrida, que é em escola posso falar, né? De escola. Quando eu falo em corrida, em volume, eu estou falando em quê? Maratona. Hein? Uma maratona. Não. Esquece as provas. Fala em corrida. Quando eu falo, vou fazer uma corrida com volume grande. Distância. Distância ou um tempo grande. Né? Então, eu mexo na distância, boto uma distância maior, né? Então, se eu vou trabalhar uma distância maior, com um volume grande, o que acontece? Eu não posso trabalhar com muita intensidade. Né? Vai ter um ponto que eu vou chegar, que é o meu VO2, e eu vou manter. Se eu tentar passar um pouco daquilo, eu vou começar a cair o ritmo da minha corrida. Né? Agora, se eu quero trabalhar alguma coisa curta com alta intensidade, quando eu falo intensidade na corrida, eu falo em quê? Se volume eu falo distância e tempo na corrida intensidade seria o quê? Velocidade. Velocidade. Se eu aumentar demais essa velocidade, transpassar lá, passar do meu limiar aeróbio, do meu volume máximo de oxigênio, volto a dizer, o que é o volume máximo de oxigênio? Vai chegar um ponto que a minha captação de oxigênio, eu preciso de oxigênio, não preciso para manter meu músculo funcionando, né? Captei o oxigênio, coloquei, está na corrente sanguínea, jogo e é levado lá com outras substâncias, com proteína, com lipídio, né, com glicose, dependendo da via, para poder o quê? Ter combustível para manter aquele exercício. Mas vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais captar. Esse é o meu volume máximo de oxigênio. Né? Cheguei a um ponto, esse é o volume, não sei qual, cada um tem o seu lá, então o que acontece? Vai chegar um ponto que o volume, a captação, você não vai conseguir captar para manter aquele trabalho. Então esse é ali, o volume máximo meu de oxigênio é esse aqui, é nessa velocidade. Daqui para frente eu já não consigo mais manter. Certo? É isso aí. É em cima disso que a gente trabalha. Então existe sempre o quê? Uma interdependência nos treinamentos, nos protocolos e dentro da fisiologia do exercício, de quê? Volume e intensidade. Eles não são compatíveis. Se eu vou aumentar o volume, é inconsequente eu aumentar a intensidade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso aí eu trago para dentro do mundo do exercício resistido, que é o exercício com peso. Né? Intensidade seria o quê? Um trabalho com peso. Seria o quê? Dentro de uma sala de musculação ou com caneleira. O que seria intensidade? Força. Sobrecarga, força. A carga. Não, a força é o que eu implemento, que eu vou usar para vencer aquela resistência. Mas intensidade é a carga e também o quê? A diminuição do quê? Do tempo de intervalo. Do tempo de intervalo. Eu aumento a intensidade quando eu diminuo o intervalo. E aumento a carga. E o que seria o volume? Dentro da sala de musculação.
Ou exercício resistido? Hã? Eu não sei se está sendo, mas é a carga? Não, a carga e a intensidade, Jaiminho, acabamos de falar. Séries, repetições. O número de séries, o número de repetições, o intervalo mais, né? O intervalo maior, isso seria o volume. O número de vezes que eu vou treinar durante a semana, né? Que eu posso passar de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, né? Não é isso? Então, isso a gente tem que estar ligado, né? É outro ponto fundamental dentro do trabalho físico, é o volume e intensidade. Ela tem uma interdependência um com a outra, certo? Bom, além disso, de uma forma geral, o corpo não mantém estruturas que não estão sendo utilizadas. Isso é visto claramente no processo de quê? Destreino. Outro ponto importante que você deve ter sempre em mente é que o corpo está em constante busca. Por quê? Nós falamos isso. Aqui, ó. O que ele está sempre buscando, ó? Ó. Equilíbrio. Está buscando sempre o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Ele está buscando sempre o equilíbrio. Nosso corpo busca sempre a homeostase de seus sistemas. Não é isso? Né? Aí o que acontece? Se eu não dou um estímulo novo, ele se habitua àquilo. Né? Ah, não vai fazer efeito? Ah, o efeito vai fazer. Né? Efeito de estar uma pessoa ativa, de estar se movimentando, estar movimentando as articulações estão mantendo sua amplitude, não está perdendo massa muscular, está mantendo. Agora, e se eu paro de treinar? O que acontece? Acontece aqui, ó. O destreino. A gente quebra o princípio da continuidade. E a gente sabe que esse destreino é rapidamente assimilado pelo corpo. Às vezes, para nós termos um ganho, seja de hipertrofia, de resistência aeróbia ou anaeróbia, a gente leva aí um bom tempo. E para perder, a gente leva, né, um tempo bem menor. É o destreino. O corpo ele vai se acomodando. Né? A gente não vai dando estímulo, né? Fica complicado. Né? Fica complicado. Então, tem um destreino. Né? Então, às vezes dizer para o cara, tem que estar sempre quebrando a homeostase, senão não vai adiantar nada. Não é isso. A gente tem que trabalhar com os objetivos. Qual é o seu objetivo? Quer manter? Quer ter uma vida ativa? Quer consumir? Quer trabalhar nas áreas de... Quer ter lazer? Quer trabalhar dentro da zona de conforto só para transpirar, queimar esse número de calorias que você está habituado? E ótimo, ótimo. É o objetivo dele. Ele não quer sentir dor. Né? Ele não quer sentir dor. Ele não quer sentir desconforto. Né? A gente sabe que o trabalho mais intenso, ele traz um desconforto para a gente. Né? Ele traz alguma... Deixa eu ver se tem alguém aqui que não conseguiu, gente. Entendeu? Traz um certo desconforto o trabalho. Só estou olhando se ficou alguém pelo vácuo aqui, gente. De não ter entrado na sala hoje. Mas eu acho que alguém chegou a reclamar com vocês, galera, que não estava conseguindo entrar. Porque nos outros cursos aqui tem um monte de gente que não conseguiu entrar. Bom, vamos lá. Aquilo que eu falei com vocês. Tem tinha um ciclista, né? Ele chegou um americano, acho que ganhou uma vez a volta da França. O nome dele é Greg Legrand. Ele dizia que o treinamento, né, os treinamentos não ficavam mais fáceis. Você só ficava mais rápido. É a realidade. Quem busca um treinamento para otimizar, com resultado, sempre, né, escalando, né, graus maiores, ele nunca fica mais fácil, gente. Você só fica mesmo mais rápido, ou de repente, se o objetivo é força, mais forte, ou se o objetivo é hipertrofia, mais hipertrofiado. Quem treina sabe.
O treino ele não fica mais fácil. À medida que você vai aumentando, o resultado, né, eles acontecem, mas não fica mais fácil. Né? Você se adapta? Claro, se adapta. Agora, se você quiser parar naquele patamar, ok, tudo bem, aí fica mais fácil. Agora, se você for buscando sempre novos horizontes, né, o que vai acontecer? Fica cada vez mais difícil. Você vai ficando melhor, mas o treino é mais difícil. Bom, aí, como coloquei aqui, com isso na ponta da língua, podemos começar a falar de fisiologia, do exercício. Aí, o que a gente tem que passar para lembrar, para falar de fisiologia? Alguns pontos, né, desse tema que é essencial para quê? Para prescrição, porque tudo isso a gente está estudando, tudo isso a gente está falando, para quê? Para prescrição de exercício, não é? Então, vamos lá. O primeiro aí que eu já cansei de falar para vocês, fora da fisiologia, e tem muita gente que sabe. Para os que não sabem, o primeiro princípio que tem que ser avaliado quando eu vou prescrever alguma coisa. Está aí, o primeiro princípio da individualidade biológica. Né? Você é igual a mim? Vocês são iguais a mim? Ou eu igual a... Nós somos parecidos, né? Apesar de que, né, eu sou lindo, né? Já começa por aí. Vocês não são muito parecidos, porque eu sou lindão, sexy, essas coisas assim, né? Coroão aqui arrebenta. Já começa por aí. Mas ninguém, a gente é parecido, mas ninguém é igual a ninguém, tá? Parecido. Ó, não somos todos iguais. Cada um tem o seu jeito e velocidade de se adaptar aos estímulos de um treino. Basicamente, são fatores o quê? Hereditários, né? Genótipos, né? Como a gente diz na linguagem de fisiologia, que determinam a nossa resposta aos exercícios de duas pessoas, exceto os gêmeos idênticos, mas mesmo assim com gêmeos idênticos já tem alguma coisa meio controversa. Nunca irão ter as mesmas adaptações. Por essa razão, qualquer programa de treinamento deve levar em consideração as características, né, daquela pessoa a quem está destinada e somente a ela. É aquela história, né, galera, que a gente fala da receita de bolo. Para nutrição, para dieta não tem receita, né? A mesma dieta que é para mim não tem como ser para você. A mesma coisa a prescrição de exercício. Sabedouros das rotas metabólicas, a gente sabe que tem alguns atalhos para nós tomarmos para chegarmos a determinados lugares, a determinados resultados. Mas o trabalho não vai ser o mesmo. Às vezes ele vai precisar de que você trabalhe uma articulação mais, ou dê mais equilíbrio a eles, se a gente for falar em valência, ou vai ter que dar mais força a um, mais resistência a outro, ou vai ter que trabalhar mais a parte cardiovascular ou menos. Então, é isso que vai dar sucesso à prescrição do nosso trabalho. A gente respeitar o primeiro princípio que rege a prescrição de exercício e que nos diz a fisiologia, né? Princípio da individualidade biológica. Eu tenho que considerar o meu aluno, ou o meu grupo de alunos, quando não puder pormenorizar menor, quando a coisa não puder ser mais individualizada, se for um grupo de escola, eu tenho que pelo menos ver o que a grande maioria ele precisa, né? E eu preciso entender quais as necessidades. Então, a gente sabendo disso, já fica mais fácil. Uma das maneiras mais fáceis da gente começar a entrar na individualidade é fazer uma anamnese ou alguns testes, né? Fazer lá uma predição de frequência cardíaca com ele, vou fazer lá um testezinho de VO2, ou vou fazer um testezinho de resistência, um testezinho de coordenação, ou vou fazer uma topometria, ou vou fazer um IMC, já que eu não posso fazer um percentual de gordura, né? Para começar a respeitar a individualidade de cada um. Né? Não adianta. O que às vezes pode dar certo comigo, né? Pode não dar certo aí com um dos colegas aí. Né? Então a gente tem que ter sempre em mente essa coisa da individualidade biológica. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem uma maneira, às vezes, diferente de chegar, né, ao seu objetivo. O objetivo pode ser igual ao dele, mas o trabalho, às vezes, tem que ser feito de forma diferente para que eu chegue lá.
Deu para entender aí, galera, o que eu estou falando? Deu. Eu estou emocionado, estou dando aula para um ou dois, o resto tudo quietinho, ninguém responde nada. É muito solitário essa vida de coisa online, gente. Se eu tivesse na sala, eu já estava gritando, jogando carteira para cima. Mas aqui, né? O máximo que eu posso fazer é dar um tapa na câmera assim para balançar. Bom, vamos lá. Princípio da especificidade. Também já falei isso para vocês em outros conteúdos que eu dei. A adaptação ao treinamento são extremamente ligadas ao volume, à intensidade e ao tipo de exercício realizado. Não vou falar de volume e intensidade de novo, que eu falei ali meia hora, alguns minutos atrás, né? Bom, sabendo disso, não se pode esperar ganhos, estou dando aqui um exemplo, não se pode esperar ganhos de resistência treinando potência, né? Um exemplo. Por quê? Me responde alguém aí, pelo amor de Deus. Mande um sinal, nem seja de fumaça, mas me responde aí. Por que eu não posso trabalhar, para ganhar potência, eu não posso trabalhar resistência? Porque não é o treino específico que você quer. No máximo você vai ganhar potência, não resistência. São você treinos você iguais? tem que fazer um treino de resistência. Treino de resistência é um treino o quê? De alta intensidade, hoje em dia a gente nem fala muito resistência, a gente fala endurance, treino de endurance. Treino de endurance e de resistência é a mesma bosta, tá, gente? Vocês estão ligados, blogueirinhos aí, né? Vou fazer um treino de endurance. Endurance e resistência é a mesma bosta, tá? Então, vamos lá. Por quê? Potência eu trabalho como, gente? Potência, o nome está dizendo potência. É um trabalho o quê? Potência é força em velocidade. Força com velocidade. Isso. Quando eu falo em força e velocidade, eu estou falando de volume ou eu estou falando de intensidade? Intensidade. Força. Intensidade. É um trabalho para se fazer o quê? De intensidade. Quando eu falo de endurance, de resistência, é um trabalho o quê? É um trabalho contínuo. É um trabalho com um volume um pouco maior, né? Dentro do meu limiar aeróbio, né? Com presença de oxigênio. Endurance e resistência eu trabalho o quê? Com oxigênio ou sem oxigênio? Com oxigênio. Com oxigênio. É um trabalho contínuo. É um trabalho que eu dependo do ar, né? Para poder juntar lá com a minha proteína, com o meu lipídio, para poder ter combustível. Já o trabalho de potência, por a frequência estar lá em cima, né? Lá em cima, o que acontece? O meu lactato está todo descontrolado, eu já não consigo ter o oxigênio. Então, são trabalhos diferentes. Mas consigo trabalhar. Eu consigo melhorar o meu limiar, né? de anaeróbio. Consigo. Mas eu preciso treinar para isso. Então, são treinos diferentes. Né? Resistência... Oi. Só uma dúvida, já foi entrando em resistência. Uhum. É volume elevado. Por exemplo, se a gente for levar para o treino resistido, a questão de repetições, você gosta de deixar em cima dos 20, 30? Sim. Caso do volume. Caso vai ser um volume elevado, aí para saber mais ou menos a zona de repetição. A gente iria de 25 para cima. Só dúvida aí. Vamos lá, na dúvida. Na dúvida, a gente vai tirar quando a gente trabalhar com via energética. Via energética, por exemplo, um trabalho de potência, combustível, né? A via que eu uso é de ATP-PC, o trifosfato de adenosina, quebrado em disfosfato, vai me dar energia para trabalhar o quê? Questão de 5, 6, 7, 8 segundos. Quando eu trabalho com 20, 30 repetições, quantos segundos eu estou trabalhando? Muito mais. Muito mais. Então, eu já não consigo fazer esse trabalho de potência. Eu já passo pelo ATP-PC, eu passo por essa via. Só que, pelo tempo, eu vou consumir oxigênio. 20, né? 30, 20 segundos, então eu vou usar. Vai ser uma segunda via que a gente chama de glicolítica. Né? Vai entrar a glicose também no meio, para poder manter esse exercício.
Você está entendendo? O que vai ditar o meu trabalho, o meu exercício, são as vias. Por isso que eu estou falando com você, que é primordial que a gente estude essas três principais vias, que elas que vão me dar, vão me dizer qual tipo de trabalho que eu estou fazendo. Você está entendendo? 20 é um volume alto, sim, é um volume. Aí eu vou entrar numa via, até 15, 20 segundos eu consigo aí pela glicolítica. Depois de 20 para frente segundos, eu vou entrar na oxidativa. Aí eu preciso mesmo do oxigênio. Só que para trabalhar dentro da resistência, dentro da endurance, eu tenho que trabalhar até uns 80% da minha frequência. Se eu começar a botar velocidade ali, né, muita velocidade, eu vou ter trabalho ali para 5, 6 segundos, 7. Se eu estou saindo desse tempo, eu não estou trabalhando em cima realmente de limiar anaeróbio, não. Para eu trabalhar no limiar anaeróbio, eu vou ter aí no máximo 8 repetições. Você vê o cara que faz um trabalho de força, ele faz com quantas repetições? O pessoal que é mais antenado aí em trabalho resistido, em academia. Quantas repetições é um trabalho de força? 6. Umas 6. Umas 6? Quantos segundos eu gasto para fazer essas 6 repetições? Uns 5. 5, né? 6. Eu estou usando qual via? Estou usando... Não adianta. Se você pegar... Joguei para o alto, fiquei... Que trabalho intenso é esse? Que eu estou respirando para caramba aqui, que estou respirando para caramba lá em cima. Aí que eu estou falando para você. Então eu estou saindo, eu estou começando a respirar, eu estou começando a gastar tempo. Agora faz um trabalho de força realmente pautado. O trifosfato de adenosina vai me dar tempo aí para 6 segundos, 7 segundos. E acabou. Aí eu vou ter que dar. Pessoal, volta para o pessoal mais antenado aí em coisa. Quanto tempo eu vou ter que levar para fazer a segunda série? 2 a 3 minutos. Exatamente, é o tempo que dá o quê? Porque eu quebrei o trifosfato, ele virou difosfato. É o tempo que ele vai se recuperar novamente. É o tempo que ele vai se recuperar para fazer outra repetição legal. Tá entendendo? Se eu sair desse tempo, gente, eu já não estou fazendo um trabalho de potência, um trabalho de força. Eu já estou entrando em outra via, que é a glicolítica, que vai me dar para 15, 20 segundos. E se eu sair de 15, 20 segundos, eu vou entrar na aeróbia. Que aí é o trabalho contínuo. Está entendendo que é importante a gente saber a via para saber aonde a gente está trabalhando? Porque, volto a dizer, muita gente às vezes fala que está trabalhando com força e potência e não está, cara. E não sou eu. Gente, olha, ó, galera, meninas, meninos, não sou eu que estou falando isso. Tá? É a fisiologia do esforço que está me dando isso. Vocês vão ver ali. E se alguém já quiser pesquisar, pesquise. Estão entendendo? Por que tem que ter a participação de vocês? Por que tem que ter esse questionamento? Para a gente chegar. Né? Não fiquem achar que depositar. É uma matéria muito legal. É uma matéria muito pertinente. Não sou o dono da verdade e o que eu posso estar falando hoje, amanhã vai cair por terra. Eu falo isso todas as vezes com vocês. Tantas vezes com vocês. Teve colega aí que chegou a fazer... Breno, por exemplo, desculpa toda hora estar falando em Breno, que eu tenho muito contato com ele. Você chegou a fazer cursinho de fisiologia? Cheguei, falta só terminar. Então, tô saindo... Algumas coisas vão bater, outras não, mas muita coisa que eu estou falando aqui para você, eu tenho certeza que você ouviu falar. É a base. Você tá entendendo? É a base, cara, é o básico isso. Não estou inventando nada, é o básico. Então, querem crescer dentro da nossa profissão, querem mesmo ficar legal, ganhe um tempo com fisiologia do esforço. É a base de tudo para a gente trabalhar, para a prescrição de qualquer trabalho. Né? Para a gente não voltar lá no início daquilo que eu falei da nossa matéria passada de metodologia, do esporte individual, acho que o cara vai lá e coloca, estou trabalhando com tal metodologia. Na hora que você vai ver o desenrolar das aulas dele, estou trabalhando endurance. Aí na hora que você vai ver, porra nenhuma, o cara está trabalhando com alta intensidade lá, e cadê a endurance? Estou trabalhando potência. E quando você vai ver, o cara está com um treino lá de 1 hora. Tá entendendo? Não é que o treino chegue a 1 hora.
Só que eu preciso de intervalos maiores para recuperação. E às vezes o cara não tem intervalo nenhum. Sabe? Às vezes ele está misturando. Quando eu começo a misturar, eu não estou tendo um trabalho, né? Ele acaba sendo contínuo. Né? Porque para cada tipo de trabalho, eu preciso de uma via que seja precípua para aquele trabalho. Não que ela não passe nas outras, mas para ela sustentar, ela vai precisar. Quando eu trabalho de forma oxidativa, não é que eu não passo lá na glicolítica, eu passo na glicolítica. Eu passo por ela, só que ela só não se mantém. Eu vou precisar do oxigênio. E para o oxigênio entrar, eu tenho que trabalhar dentro do meu limiar de oxigênio, que gira em torno de 80%. Se eu passar minha frequência disso, o que vai acontecer, gente? Eu não vou conseguir captar oxigênio suficiente para manter aquele esforço. E se o oxigênio não entrar para ajudar como combustível, eu vou parar. Daí o trabalho de intensidade não entrar o oxigênio, que eu vou dar uma intensidade tão alta àquele trabalho que a captação não vai ser adequada. Então eu não vou conseguir captar. Então logo eu vou cair o quê? Eu vou cansar. Né? Eu vou chegar à exaustão. Né? É por aí. E a gente vai falar. A gente vai falar da fadiga central, vai falar da fadiga periférica, né? Que o que acontece é a fadiga. Certo? Bom, onde que eu estava? Não se pode esperar ganhos, aí tá. Nesse ponto, o treinamento deve estimular os sistemas fisiológicos que são fundamentais para a atividade a fim de ser o mais específico possível ao seu objetivo. Estou com o meu objetivo. Tem que ser o mais específico por isso. Mas tem um ponto aí. Galera? Tem um ponto aí. Eu tenho que ir para o meu objetivo. Mas primeiro eu tenho que colocar o meu aluno, nós estamos falando de seres humanos, eu tenho que colocar o meu aluno no ponto para atingir aquele objetivo. Eu não posso pular etapas. Se eu estiver trabalhando com o atleta, ok, eu já estou com um atleta. Vamos direto para aquele objetivo. O que é? É 100 metros, então a gente tem que trabalhar limiar na aeróbio. A gente tem que trabalhar com alta intensidade, a maior parte dos nossos treinos. A maior parte, não é todo, mas a maior parte. Então, ótimo. Agora, se eu estou pegando um aluno que é sedentário, uma turminha na escola que é sedentária, e vou porrar trabalho de alta intensidade, no outro dia eu não estou nem andando com eles. Né? No outro dia eu não estou nem andando. A gente sabe que trabalho de alta intensidade, o que acontece? A resposta nossa, quando a gente trabalha com alta intensidade. Né? O que acontece quando eu trabalho com alta intensidade? O corpo ele responde como? Né? Se eu trabalho com intensidade alta. Sofre um estresse maior. Um estresse muito maior. Os impactos são muito maiores. Né? Os impactos são muito maiores. Então, aquilo acaba causando várias microlesões. Né? Então, o corpo ele tem um tempo para se recuperar. Vocês vão ver que tem um corpo para se recuperar, tem um tempo para se recuperar. Né? Para eu poder ter um ganho. Não pode ser de mais nem de menos. Senão entra, se for de menos, entra num desuso. Né? E se for muito, né, trabalho um em cima do outro, a gente já cansou de ver aí atletas, eu já vi várias reportagens e artigos de atletas de fratura com estresse, porque trabalha tanto em cima, no fio da navalha, que eles falam, com tanta intensidade, que vai causando microtrauma, microlesões, e às vezes reflete numa fratura por estresse. Então, também eu não posso levar o meu aluno, o meu atleta, a um overuse. Overuse é o quê? Um excesso de treinamento. Um overuse é um overtrain. É um excesso de treinamento. Então, tudo tem que ser muito quantificado, tudo tem que ser calculado. Quando a gente não calcula, é o que a gente vê aí. Aluno com dor, aluno que não anda direito no outro dia, né? Então é complicado, né? Entra essas questões todinhas, né? Então, há de se convir que a gente tem que levar em consideração, né? Bom, então, nesse ponto, o treinamento deve estimular os sistemas fisiológicos que são fundamentais. Então, eu tendo um aluno já preparado na minha mão, se eu vou trabalhar, se o desporto que ele faz é quase sempre anaeróbio, então eu tenho que trabalhar na zona de desconforto, eu vou ter que trabalhar, né, a intensidade alta, vou ter que fazer trabalhos intervalados. Por que a gente faz trabalho intervalado para ganhos anaeróbios?
Por que a gente faz? Por que tem que ser intervalado? Por que ele não pode ser contínuo? Tem que ter um tempo para recuperação do corpo. Exatamente, cara. Se o trabalho é de potência, se eu estou trabalhando em cima de potência, minha via energética não dá combustível para ele fazer muito tempo. Então, se eu tenho que estimular aquilo, eu trabalho no máximo com ele, aí dou um tempo para ele se recuperar e vou. Claro que vai mexer, aquele limiar, o limiar anaeróbio dele, né, vai ficar mais amplo, vai melhorar. Claro que vai melhorar. Por isso que a gente faz o trabalho intervalado, porque ele não tem como ser contínuo, ele não tem combustível suficiente para fazer um trabalho contínuo, né? Aí, o contrário, dentro de uma corrida, trabalhar de forma contínua, o cara que vai trabalhar uma maratona que é 42 quilômetros, né? Os bons corredores, né? Questões de genótipo e fenótipo lá, os africanos lá, né? Os etíopes, conseguem correr isso em 2 horas e alguma coisa, né? Então eles precisam de um trabalho maior de endurance. Não que você não vai fazer um trabalho intervalado com ele. Claro que você vai fazer. Vai ter, porque atividade física a gente sabe que é estratégia, né? Então vai ter uma hora que ele vai dar um sprint, vai ter uma hora que ele vai segurar, né? O que é sprint na corrida? A gente dá aquela acelerada. Então é a estratégia que ele tem. Então a gente também trabalha intervalado com ele. Mas só que o desporto que ele faz não é um desporto, né, voltado para alta intensidade. Tanto é que entra em questão aí, que a gente também, eu não falei para vocês, mas nós vamos passar dentro de fisiologia do esforço, fibras musculares, né? Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, né? Que são as fibras o quê? Contração lenta, contração intermediária, contração rápida. Vou até adiantar aí para quem já olha alguma coisa. Já tem gente falando em 4, 5 tipos de fibra agora. Quando eu comecei a estudar lá atrás, eram 2. Passou para 3, já está em 4. Tem um tipo X também, tá? Para dizer assim, Maurício não está sabendo. Tem tipo X. Botaram um tipo X de fibra também. Eu vou trabalhar embasado em cima dos fisiologistas. Amanhã depois vocês vão estudando mais. Tá? Vão buscando a verdade aí, né? Não é a verdade de vocês, é a verdade da fisiologia, né? Mas até isso, hoje a gente já consegue pré-determinar. Se você tem uma quantidade de fibras de contração rápida, fibras de contração lenta ou intermediária, para jogar o aluno, o atleta, para determinado tipo de competição, galera. Né? Então, até isso. Então, cara, a gente vê pelo ponto, se eu pego um maratonista, né, a predisposição genética dele, o maratonista é o quê? Trabalha em cima de endurance, né? Que predisposição ele tem de fibras ali? Lentas, de contração rápida ou de contração lenta? Contração rápida? Contração rápida, elas são menos resistentes. As de contração lenta são mais resistentes. Certo. Certo? Eu preciso o quê? Se as de contração lenta são mais resistentes, o maratonista ele precisa de contração rápida e de contração lenta, que seja predominante. Não, ele tem as duas. Não é que o cara de contração rápida... não é que o cara de contração rápida, né, predominante, não faça uma maratona. Claro que ele vai fazer. Agora, de repente, o cara que tem a predominância de fibras de contração tipo 1, são lentas, ele consegue, né, ter uma resistência maior. Tanto é que vocês vão ver até a coloração. As de contração lenta, de tipo 1, elas são mais vermelhas. As de contração rápida, né, a tipo 2B, que é a rápida, elas são de coloração mais branquinha. Alguém sabe chutar aí por quê? A de contração lenta seria o sangue. Exatamente. Elas precisam de mais o quê? Elas são uma fibra de resistência, né? Elas são mais aptas a trabalhos contínuos, então elas precisam mais de quê? De sangue. De quê? Oxigênio. Oxigênio! Isso aí, oxigênio. Por isso elas são. Eu vi numa outra matéria, a rápida seria, acho que é glicose, se eu não me engano. A cor mais branquiçada. Ela é mais esbranquiçada, porque ela é menos oxigenada, né? Tem menos número de capilares,
Vocês estão entendendo, gente? Até isso, né? Até isso predetermina as coisas. Estão entendendo? E está dentro. A gente vai ver isso aí. Essas fibras também. Que é muito legal. É claro, isso é amanhã quem trabalhar como atleta, mas a gente sempre vai ver no nosso dia a dia um alunozinho que consegue correr mais rápido que o outro, né? Então, essas coisas todas, esses fatores todos são determinantes. Você muda o número? Você não muda o número dessas fibras, mas você consegue treiná-las. Às vezes você tem um cara lá que tem a predominância em fibras de contração rápida, mas não treina nada, e um cara que tem predominância de fibra de contração lenta, mas treina a velocidade, consegue chegar até na frente dele, porque o cara também não é treinado, né? Mas quando você alia o genótipo, que é essa carga genética que você tem, com o fenótipo, que é o meio ambiente, né, que você pode modificar, alterar para melhorar ele, se você consegue aliar as outras coisas, pô, cara, o sucesso é quase que garantido, né, cara? Né? É quase que garantido. Eu trago até para um exemplo mais popular. Você pega aí os caras que começaram na escolinha lá do Santos com o Neymar, né? Tudo da mesma faixa etária, todo mundo parecidinho, tudo molequinho. Ele conseguiu chegar não sei aonde e a galera nem profissionalizar. Nem estou falando tanto de fibra, estou falando de carga de genótipo. Tem coisas que são dele, habilidades que são dele, de coordenação motora, de velocidade, de sagacidade, e que de repente o outro também não teve. Né? Agora, quando você consegue aliar o genótipo ao fenótipo, pô, cara, aí fica bem mais fácil as coisas acontecerem dentro da atividade física. Tá? Tranquilo? Então, esse princípio da especificidade, ele tem que ser trabalhado. Eu tenho que saber o que eu quero com o meu aluno e trabalhar o mais próximo possível do meu objetivo. Se eu ainda não posso trabalhar dentro do objetivo por questões limitantes e variáveis como condicionamento físico, alguma deficiência, algum problema de saúde, né? Seja ele qual for, até estrutural, até postural, eu dou uma base para depois levar ele para esse objetivo. Mas o princípio da especificidade, ele tem que ser respeitado para poder trabalhar. Tá? Então, eu tenho que estar mais próximo. Por que hoje, no trago para a nossa cultura de novo do futebol? Antigamente, você botava lá o pessoal de jogador de linha e tinha um goleiro. O único que trabalhava meio diferente lá era o goleiro, coitado. O resto não, trabalhava todo mundo igual. Todo mundo chutava, todo mundo cabeceava. Hoje não. Você pega, o zagueiro trabalha de uma forma, não estou falando em termos de condicionamento. E às esse até de condicionamento. Às vezes, alguns jogadores têm que dar mais tiro que os outros. Você pega o jogador hoje de defesa e trabalha de uma forma. E pega o jogador de ataque e trabalha de outra forma. A gente também já falou sobre isso. Por quê? Princípio da especificidade. Eu vou ficar ralando lá o cara de um tipo de trabalho que ele não vai fazer em campo. Ainda mais que é atleta. Né? Atleta, eu preciso o máximo de desempenho naquela condição dele, eu vou ficar ralando ele com coisas que ele não vai fazer. Né? Isso é o princípio da especificidade. Eu tenho que trazer o mais próximo possível o treino da realidade daquele atleta meu, daquele aluno meu, né? Para eu poder ter algum tipo de sucesso. Né? Tranquilo, gente? Até aí? Estou esperando o retorno. Show. Beleza? Princípio da reversibilidade, eu já falei para vocês, que é o que é. Ó. Quando se para de treinar, tem outros nomes, né? Destreino, reversibilidade, desuso, né? Tem vários, né, classificações aí. Né? Quando se para de treinar, é esperado que o condicionamento físico retorne ao nível de condicionamento necessário somente para as tarefas de uso diário. Qualquer ganho em um programa de treinamento será perdido se não for feita uma manutenção adequada. Aí botaram essa frase besta aqui, que é use ou perca. A gente sabe disso. Sabe? Rapaz, é muito legal. Vou dar esse exemplo para vocês. Tem coleguinhas aí que eu só fui ver agora, que a gente começou a sair depois da pandemia. Eu fiquei até assustado de ver pessoas que tinham né, um certo nível de massa muscular, né? E às vezes
vi aí, o cara totalmente magrinho. Quer dizer, você tem que estar estimulando até a parte muscular, principalmente a parte muscular. Um exemplo é quando você tem alguma fratura, alguma cirurgia de membro, quando você imobiliza. Se você fica lá 30, hoje em dia usa-se imobilizar o menor tempo possível para não ter todas essas perdas, né? Mas quando você imobiliza, o que acontece com aquele grupamento muscular? Atrofia. Ele atrofia. Até a articulação ela fica bloqueada. Por quê? Você não está usando. Então, esse princípio da reversibilidade é seríssimo dentro da atividade física. Falei para vocês no início da aula, às vezes a gente leva aí meses para ganhar um nível de condicionamento, um certo, né, grau de hipertrofia, e com 2, 3 semanas a gente perde, né, tem uma perda bastante significativa. É o princípio da reversibilidade. Né? Como é que eu vou ter ganho de VO2, né, de volume máximo de oxigênio, se eu não trabalho? Deitado assistindo Netflix é que eu não vou ganhar. Ou eu vou botar lá um monte de gente correndo na Netflix e ficar deitado lá e vou ter ganho. Claro que não, cara. Claro que não. Então, o princípio da reversibilidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Ela está ligada lá ao princípio da continuidade, daquela coisa de estímulo, descanso, né, para recuperação e estímulo de novo. Né? Então, é seríssimo o princípio da reversibilidade. Todo mundo entendeu aí esse princípio? Tranquilo? Vamos lá. Aí, ó. Olha o princípio da sobrecarga aí, gente. Lembra que eu falei dele pra caramba? Da interdependência volume-intensidade? Olha ele aí. Ó. Ele está dentro do princípio. Volume e intensidade está dentro do princípio da sobrecarga. O que é o princípio da sobrecarga? Esse princípio estabelece o quê? Para adquirir uma boa aptidão física, o organismo precisa ser submetido a esforços cada vez o quê? Maiores. Certo? De tal maneira em que possa provocar no organismo reações de adaptação que acarretem a melhoria da aptidão. Agora, eles têm que ser bem aplicados, tanto intensidade quanto volume. Por quê? Porque se for demais, eu acabo, né, entrando numa e o cara declinando porque está treinando demais. Né? E a gente sabe que descanso é uma das partes mais importantes do treinamento. Né? Então, ele tem que ser aplicado de forma legal. Por isso que tem a interdependência dos dois. Aquela coisa de querer aumentar o volume e aumentar a intensidade, tenham cuidado, hein, cara. Às vezes você está entrando numa seara que está colocando muito em vulnerabilidade o teu aluno, o teu atleta. Então, leiam mais, estudem mais. Né? Para periodizar, eu tenho que conhecer, né, o que eu quero dentro daquele semestre, dentro daquele ano, o que eu quero e aonde eu quero levar o meu aluno, o meu atleta, seja lá o que for, o meu cliente. Né? Então, tenham cuidado. E esse é um princípio importantíssimo. Ele é a base de todo treinamento. Galera, volume e intensidade é a base de todo treinamento. Todo. Se eu estou no período início de temporada com uma equipe, né, eu trabalho com um volume X ou a intensidade Y. Se eu estou no período pré-competitivo, a mesma coisa, intensidade X, volume Y. Período competitivo, que tem que estar todo mundo voando. X para volume, X para intensidade. Tá? Então eu tenho que estar sempre trabalhando. Tá aí, ó. Aí eu coloquei aquilo, aí vocês têm aí como... Agora eu vou alertar outra coisa. A apostila que eu vou colocar para vocês tem vários desses pontos. Agora, pormenorizado, como eu estou falando aqui para vocês, não vai ter, não. Como eu estou aqui exemplificando para vocês, não vai ter, não. Quem pegar a apostilazinha e quiser só ler para poder fazer, vai fazer a prova, vai fazer seu cola a cola e vai passar. Mas nível de conteúdo para poder trabalhar amanhã depois no mercado, zero. Zero. Tá? Bom, o aumento da sobrecarga pode ser obtido através de um dos fatores indicados a seguir, ó, volume ou intensidade. São esses dois, né? São essas duas ferramentas aqui
que vão quebrar a homeostase constantemente. Eu posso quebrar a homeostase, o equilíbrio, com volume e posso quebrar com a intensidade, né? É isso que vai me fazer. Ou eu aumentar o tempo do meu trabalho, a distância, né? Ou o número de repetições, que está aqui no volume, ou eu aumentar a intensidade, que é o quê? A velocidade, o intervalo, né? Diminuir o intervalo, o peso, ou, né? Até a questão da execução. Mas a questão da execução está ligada à velocidade. Tá certo? Volume e intensidade. Alguém tem dúvida dessas duas variáveis do princípio? Volume e intensidade? Todo mundo pegou o que é volume e o que é intensidade, né? Certo? Tranquilo? Bom. Aí botei aqui, ó, essa observação boba que a gente cansou de falar aí, ó. Como regra geral, desaconselha-se a alteração de mais de um fator ao mesmo tempo, que seria alteração, ou eu aumentar o volume e a intensidade ao mesmo tempo, ou eu diminuir a intensidade e volume ao mesmo tempo. Não, tá? Lembre-se da interdependência. Um depende do outro, mas os dois não podem estarem indo na mesma direção. Vou aumentar o volume, então vou aumentar a intensidade também. Não. Não dá muito certo isso. Tá? Não dá muito certo. Né? Maurício. Oi. Volume e intensidade, o caso tem que ter equilíbrio entre os dois, não é isso? O equilíbrio é essa receita aí. Se eu aumentar o volume, eu tenho que diminuir. Porque se eu aumentar a intensidade, eu não consigo manter o volume, né? A gente volta no exemplo lá da via energética do ATP-CP, né? Do trifosfato lá. Se eu trabalhar com muita intensidade, eu consigo dar um volume? Eu consigo ficar muito tempo? Eu não consigo. Então, eu tenho que, para trabalhar aqui, eu tenho que diminuir o volume. Agora, para eu aumentar o volume, eu consigo trabalhar com a intensidade alta? Não consigo. Intensidade mais não vai me deixar. Então, eles são interdependentes, mas não podem caminhar na mesma direção. Né? Entendido isso, a gente já está com um caminho bom para trabalhar. Tranquilo, galera? Eu já estou quase aqui fechando aqui, porque já vai dar 9 horas, a gente já está 2 horas no pau aqui, eu não vou muito além, porque daqui a pouco não vai entrar muita coisa na cabeça. Agora, eu quero que vocês entendam esses princípios, né? Coloquem, quem não está na aula hoje, vocês passem alguma coisa, porque é complicado. Eu posso até fazer o podcast lá, não tem problema, mas eu não vou ficar falando 2 horas no podcast que eu vou deixar lá no WhatsApp de vocês, que é inviável. Nem eu vou conseguir, vai me matar falando lá. Né? Então, a aula ainda é a melhor ferramenta para a gente discutir esse tipo de coisa. E eu não entrei ainda no que a gente vai fazer em termos práticos. A gente vai ter que fazer alguma coisa prática nesse período. Vou discutir lá com o nosso coordenador, Fabrício, porque eu preciso colocar em prática essas ferramentas aí. As vias energéticas, trabalhar com elas, trabalhar com volume, intensidade. Vamos fazer um pouco na prática para a gente ver como é que é a coisa. Né? Porque às vezes a gente fala assim, o cara falando na teoria é uma coisa, o cara botando na prática, vocês vão ver que não. Que a coisa aqui é bem próxima mesmo. Né? Bom, posso passar, galera? Já tem alguém dormindo aí? Vou botar lá para ver quantos saíram para ver a novela e me deixaram aqui. Vamos lá. Princípio da continuidade. Princípio importantíssimo, não é só na fisiologia do exercício, não, é na vida da gente. Se a gente não der continuidade às coisas, né, principalmente na nossa área, não está sempre estudando, não está sempre se reciclando, acabou, hein? Touchdown, hein? Lona, caixão, tá? Princípio da continuidade, é o princípio que rege... Por que esse troço está feio assim, gente? Eu não justifiquei, não. Esse é o princípio que rege que a atividade física deve ser realizada continuamente, sem interrupções,
pois a interrupção de qualquer tipo de atividade leva o organismo à situação o quê? Inicial. Ao quê? A de reversibilidade. Certo? De forma geral, quanto maior for o período de interrupção, maiores serão os prejuízos à condição física, sendo que a retomada e o estabelecimento de um novo treinamento dependerão do nível em que você estava quando interrompeu os trabalhos e do tempo em que ficou inativo. Isso é cada vez pior para o cara que é muito sedentário. Às vezes o cara que já faz uma atividade física, já tem uma vida pregressa legal de atividade física, ele dá uma parada, ele vai perder, mas em contrapartida o ganho dele vai ser muito mais rápido do que um que já não era tão condicionado e resolveu parar. Deu para entender? Então, gente, fiquem ligados. Tem o tempo de estímulo, tem um tempo de descanso e tem um tempo do novo estímulo. Né? Se isso for quebrado, o cara volta aos patamares iniciais lá. Né? Então tem que ter continuidade. O período de descanso ele não pode ser muito prolongado, né? Porque senão a gente acaba perdendo o que a gente ganhou em termos de condicionamento físico. E a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina mais que perfeita. Se eu tenho um trator lá, né, um guindaste que levanta 1.000 quilos no máximo, ele só vai levantar 1.000. Mais de 1.000, se você botar, aquele guindaste vai quebrar. Nosso corpo, não. Hoje eu consigo levantar lá no meu bícepszinho, que é aquela flexão do antebraço sobre o braço. Consigo levantar 10. Se eu aplicar o princípio da continuidade, o trabalho de fisiologia, de esforço legal, amanhã eu posso estar pegando 15, 20. Entenderam, gente? Agora, se eu não aplicar isso, quebrar esse princípio da continuidade, hoje eu consegui chegar a 10. Descanso, o tempo de descanso for maior, amanhã eu caio de novo e não consigo mais levantar 10. Né? Então, tem esse tempo de estímulo, tem esse princípio que é um dos mais importantes dentro da atividade física, que é o da continuidade. Tá? Entendido? Acho que não tem muito mistério esse não, né? Aqui, ó. Aí eu botei para vocês aqui, ó, a síndrome da adaptação geral, para vocês darem uma ideia na questão da homeostase e do estímulo que a gente está falando aqui, ó, do princípio da continuidade. Eu estou aqui, eu dou um esforço, né? Um estímulo inicial, né? Aí tem uma fase que o meu corpo assimila, né? Uma fase de alarme, meu corpo assimila, mas o que acontece? Eu dou aquela caída, né? Dou aquela caída porque eu cansei. Então eu tenho que estar o quê? Quebrei a homeostase, está em estado de alerta meu corpo. Aqui, é uma fase de resistência que meu corpo começa a se preparar para o novo estímulo. E aqui eu dou um novo estímulo que é o quê? Uma fase de quê? De compensação. Ele compensa. Então, aqui era a homeostase. Eu dei o estímulo, ele deu uma caidinha, certo? Adquire uma certa resistência nessa caída que ele está se recuperando, e aqui ele supercompensa, melhora o condicionamento. Aí depois eu tenho o quê? De novo, um período de exaustão, de cansaço, e a sondinha vai. Se for aplicada, essa ondinha ela vai subindo, né? A patamares maiores. Mas deu para entender essa síndrome da adaptação geral? Adapta, recupera, adquire e compensa. Olha onde eu estava. Olha onde eu vim parar. Com estímulo e com descanso correto. Que é a fase A e B, que é a fase de descanso. Caiu, que é o cansaço, recupera, aí sobe. Aqui vai acontecer de novo, daqui a pouco vai estar subindo para patamares maiores. Essa é a síndrome de adaptação que está ligada ao quê? Ao princípio da continuidade, ao princípio da sobrecarga, não é? A gente não tem que aplicar a carga correta para que isso aconteça. E ao princípio de quê? Da reversibilidade. Porque se esse período aqui for longo demais, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui para a fase de homeostase. Se esse período aqui for longo demais. Então, entenderam como tudo está interligado? Certo? Sim ou não? Certo. Certo? Se tiver alguma dúvida, se quiser colocar alguma coisa, a gente está aí para ouvir.
Tranquilos? Show, show? Posso tirar aqui? Show. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Parei. Estão me vendo aí? Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá? Hoje é dia 10. Alex, você está por aí? No. Vamos ver. Arthur, tá aí? Arthur? Também não? Ele mandou no chat, viu, Maurício? Arthur tá aí. Tá aí? Breno Narciso Pinto. Breno não voltou não, né, galera? Bruno Gomes. Tá. Mandou no chat aqui também. Vamos, não tá aí. Caetano. No. Cássio. Tá. Daniel. No. Gabriel. Presente. Responde aí, gente, para eu saber que vocês estão assistindo a minha aula, hein? Que às vezes vocês deixaram aí e vazaram, hein? Eu vou botar falta, hein? Tá? Foram lá assistir não sei o que e me deixaram aí. Rapaz, quando essas aulas presenciais voltarem, eu vou pegar vocês de pancada, vocês vão ver. Breno. Eu. Ingrid. Estava, mas saiu. Ingrid saiu, gente? Não acredito que ela me deixou no vácuo. Caraca. Ficou sem. Jaiminho tá aí. Julinha tá aí? Eu tô aqui. Tá aí, Júlia tá aí. Kellen tá por aí? Kellen não entrou hoje não, né, gente? Ela não conseguiu entrar, não, Maurício. Nem pelo link, nem pelo portal. Pablo, você tem que passar essa situação aí pra galera, hein? Pra você que é representante de turma pra ver isso aí. Lara tá aí? Lara tá aqui. Lara tá. Leonardo. Ih, quebrou isso lá, hein? Lara quebrou Leonardo tudo em casa. também tá sem internet em casa. Não consigo. Quem, Léo? É. Lembra eles, galera, lembra essa galera que a aula está gravada, tá? Para eles darem uma assistidinha aí que a aula está gravada. Luara tá aí? Aqui. Luciano. Também não tá. Pablo tá aí? Ok. Tá aí, amigo. Paulo Vitor. Abdo. Isso nunca mais. Nunca mais, nem vi. Pedro, tá por aí? Tô aqui. Tá, Pedro. Maurício, o Cássio tá aqui, só que ele falou que o microfone tá ruim. Não, Cássio, eu botei o presença para ele. Eu vi aqui. Por aqui dá para ver. Eu falei, Ingrid foi a única que eu vi entrar e não vi mais aqui. Thales, tá aí que eu vi? Tô aqui. Tá desde cedo, Thales. Entrou. Eu e Thales estamos aqui desde 7 horas esperando vocês. Né? E Ian, tá por aí? Ian também eu não vi. Ian não tá. Show. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 faltas hoje. Certo? Gente, podemos encerrar então? Tranquilo? Deu para vocês terem uma ideia do que é a fisiologia? Né? A gente entrou só na importância, no beabá. E eu falei de algumas outras coisas que a gente vai ter bastante. Gabriel, seu totó tá desgraçando tudo aí. Aí a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente. E aí a gente vai combinar essa questão da prática, que eu preciso de algumas aulas práticas para a gente, né,
provar tudo isso que a gente está falando. Tá certo? Deixa eu só fechar a gravação aqui. Isso. Parar.